Paz do Senhor a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para a nossa pré-aula da nossa lição 7. Mas antes de começarmos a nossa aula, a nossa pré-aula, na verdade não é uma aula, é um apanhado geral que eu faço rapidamente a respeito da lição. Mas antes de começarmos, nós estaremos fazendo uma oração ao Senhor, pedindo a presença do Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, para que Ele possa estar conosco aqui, nos auxiliando aqui nesta palavra. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Dou-te graça pela vida de todos esses que estão nesse momento assistindo, Pai, esta aula, esta pré-aula. Dou-te graça, Pai amado, pela dedicação, pela busca do conhecimento, para que a Tua palavra possa ser transmitida de maneira fiel, de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Então, Deus, continue nos abençoando, falando em cada coração. Abençoe, Pai amado, os nossos alunos em nossas igrejas, para que a Tua palavra possa, na verdade, surtir o efeito, Pai, para o qual nós estamos enviando. Obrigado, Deus, por Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, antes de começar a aula propriamente dito, eu quero dizer a você que, mais uma vez, eu não vou deixar de fazer esse aviso em todos os vídeos, que esta pré-aula ela não substitui a aula na classe, ela não substitui a aula na sua igreja, na sua classe, porque lá na classe, com seus irmãos, entre o seu professor, os seus professores da EBD, ali está o ambiente favorável para a aprendizagem. Por quê? Porque não será um monólogo, não será apenas um professor falando, mas sim haverá o debate, questionamentos. Então é um ambiente favorável para a aprendizagem. Mas vamos então para a nossa lição. Bem, a gente logo começa vendo que a nossa... Bem, vamos botar o slide para vocês. Bem, deixa eu só ajeitar aqui, gente. Como eu sempre digo, isso aqui é uma gravação, mas eu não edito o vídeo não, tá? O jeito que sai aqui vai para o canal, né? Então matricule-se na sua classe, mas vamos lá. Então, lição 7, a ser ministrada no dia 14 de fevereiro, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Quando eu estava lendo esse tema, liberdade e reverência, quase que parece termos antagônicos, não é verdade? Porque liberdade, segundo o dicionário de filosofia, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Isso aí é liberdade. Então, liberdade é autodeterminação, é independência, autonomia, como se nós pudéssemos fazer o que quisermos, nós temos liberdade, né? Mas só que a nossa liberdade, ela está atrelada à reverência. E o que é reverência? É reverenciar aquilo considerado sagrado, o que se apresenta desta maneira. Então Deus tem que ser reverenciado com liberdade. Mas até que ponto essa liberdade? Porque que nós temos visto que as pessoas têm transformado essa liberdade em falta de reverência. A ponto de algumas canções retratarem Cristo como se ele fosse meramente um ser humano, como se ele fosse um igual. E não é, né? Ele é Deus, né? Então, algumas pessoas têm confundido um pouquinho a liberdade a ponto de essa liberdade se transformar em falta de reverência. Não, nós temos liberdade. Eu estava até pensando sobre isso, que eu encaro a liberdade como ousadia, não como falta de reverência. Mas assim, nós temos liberdade para falar com o Senhor, nós temos liberdade para oferecer o nosso culto ao Senhor, nós temos liberdade, mas sempre a nossa liberdade é atrelada à reverência. Não podemos transformar a nossa liberdade em falta de reverência. Ah, não, eu posso fazer dessa forma, eu posso cantar dessa forma, eu posso me trajar dessa forma porque eu tenho liberdade, né? Eu posso adorar o Senhor dessa forma porque eu tenho liberdade. Não, temos que ter um pouquinho de cautela em relação a isso. Ainda mais quando se fala em culto pentecostal, muitas pessoas já imaginam o culto pentecostal aquela bagunça, né? Gente falando línguas aqui, gente rodando ali, gente virando cambalhota ali, e gente pulando ali. A pessoa imagina o culto pentecostal como uma grande bagunça, onde ninguém se entende nada. Quando, na verdade, culto pentecostal não
Não é isso. Culto pentecostal não é isso, não é bagunça, culto pentecostal. É a manifestação do Espírito Santo do Senhor durante a nossa adoração, e isso não é uma bagunça, não se torna falta de reverência. Porque às vezes tem alguém falando, tem alguém pregando, e outro está ali falando, outro está falando língua estranha ali, outro está gritando ali, e isso aí é reverência durante a palavra. Eu costumo dizer, desculpa, já vou entrar na lição, eu costumo até dizer que o culto pentecostal é participativo, como a gente vai ver na lição aqui. É algo dinâmico, não é algo estático, né? É dinâmico. Mas olha só, o pregador está ali pregando, né? Ou alguém está cantando, né? Vamos para a pregação. Ele está ali pregando, o pregador está ali pregando, entregando a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Aí as pessoas não estão ouvindo, estão, aleluia, glória a Deus, está falando línguas estranhas, não estão ouvindo. Não, nós podemos glorificar durante a mensagem. O pregador está falando, aí quando Deus passa, a gente glorifica, aleluia, glória a Deus e tal, e se segura ali com aquela vontade, coração ardendo, vontade de gritar, mas ali, controlado ali, porque alguém está falando. O Senhor está falando por intermédio da palavra. Então, toda vez que o pregador deixa aquele espaço, geralmente os pregadores fazem assim, pregam, vão falando, aí para um pouquinho, aí a igreja vai, glorificou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e pode até deixar escapar línguas estranhas, mas depois, em silêncio novamente, para ouvir o que está sendo ensinado, né? Mas vamos lá. O nosso texto áureo, Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Aí eu botei algo que eu tirei do comentário, que diz o seguinte, do comentário bíblico que eu tenho aqui atrás, diz o seguinte: adorar em espírito significa que nós entregamos as nossas vontades à vontade de Deus, os nossos pensamentos e planos aos que Deus tem para nós e para o mundo. Em verdade, significa que não estamos adorando uma imagem de Deus, feita segundo as nossas próprias ideias. Somente Cristo nos apresentou ao Deus verdadeiro e real. Então, na verdade prática, fala mais um pouquinho ainda a respeito do que é adorar em espírito, né? Então, nós não criamos uma imagem de Deus. Até porque, se a gente lê a carta aos Romanos, no capítulo 1, tem um versículo lá que diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de peixe. E por aí vai, né? E tem gente que fala, não, que tem lá a imagem de Jesus Cristo, é uma lembrança, isso e aquilo. Mas a gente vê na palavra que nós não precisamos disso, né? Por que a gente não precisa disso? Porque Cristo já nos apresentou o Deus verdadeiro e real, né? E não uma imagem de Deus. A gente não adora uma imagem de Deus, a gente adora o Deus de verdade, né? A gente adora o próprio Deus, e Ele é Espírito. Não precisamos de algo palpável para a gente estar adorando, para lembrança. Não, Deus Ele é real, a gente já adora diretamente a Deus, temos essa liberdade de adorarmos ao Senhor diretamente. Mas adora a Deus e Deus. E uma coisa também que esse dia está até falando na classe com os alunos do discipulado, lá na congregação, que às vezes a gente fica tentando querer provar para alguém que Deus existe. E a gente vê diversas coisas aí no Facebook, na internet. Enche a bola de ar, não sei o que, não tá ali dentro. Não precisa ficar perdendo tempo com isso. Porque nem a Bíblia tenta provar que Deus existe. Eu já falei isso aqui em aulas anteriores. Nem a Bíblia tenta provar que Deus existe. A Bíblia já começa dizendo que Ele existe. No princípio, Deus. No princípio, criou Deus. Pronto, já começa dizendo Deus, Ele existe. Então, já parte desse pressuposto, né? Desse pressuposto que Deus já existe. Não precisa provar que Deus existe. Então, se alguém está lá, Deus já me prova que Deus existe. Não tem que provar nada. Porque Deus existe, nós adoramos a Ele, Ele fala conosco, Ele existe. E nós não precisamos provar isso para ninguém, certo? Nós não precisamos provar para ninguém, Deus existe. Isso a gente crê pela fé. Na verdade, prática, continuando aí, então a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Na conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, de que trata aí o contexto aí do nosso comentário, né? Ela estava ali na dúvida, onde que a gente tem que adorar? Aqui nesse monte ou ali e tal? Porque nós samaritanos dizemos que é tal lugar, vocês judeus dizem que é outro lugar, mas o Senhor falou que não é agora local de adorar.
É como você está adorando. De que forma você está adorando. E a adoração, irmãos, é muito mais do que cantar. Tem muita gente que pensa que adorar é ficar cantando. Não, adorar vai muito mais do que isso. Adorar, até quando você conserva a sua vida em santidade, você está adorando ao Senhor. Né? Onde quer que você esteja, você leva até as pessoas a glorificarem o nome do Senhor, a adorarem o Senhor. Até o incrédulo adora o Senhor quando vê a vida de alguém andando em retidão. Então a adoração é muito mais do que cantar. Os nossos objetivos, né? O aluno deve ser capaz de compreender que no culto pentecostal há liberdade e reverência, sempre atrelando liberdade com reverência. E tem gente que acha que não, que liberdade é bagunça, né? Liberdade é libertinagem. Não, liberdade não nos dá o direito de fazermos o nosso culto, cultuarmos a Deus com completa falta de reverência. Objetivos específicos: o aluno deverá ser capaz de conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e também explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. O nosso texto, nossa lição, o nosso texto bíblico, né, está em 1 Coríntios 14, 26 a 32. Eu não vou ler, você pode ler o texto aí, tá? E durante o comentário a gente vai falando algumas coisas, né? Eu trouxe aqui também, na nossa revista Professor, eu tenho essa parte aí interagindo com o professor, né? Não somos simpatizantes a liturgias formais. Em primeiro lugar, o que é uma liturgia? Né? Deixa eu clicar aqui, liturgia. Liturgia é o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso. Então, quando fala liturgia, está se referindo elementos e práticas do nosso culto, né? O que tem no nosso culto, né? Como é organizado o nosso culto. Isso aí é chamado de liturgia. Voltando lá, não somos participantes das liturgias formais, mas os pentecostais têm elementos no culto a Deus que são previsíveis, né? Então a gente não é simpatizante da formalidade, né? Assim, do engessamento do culto, mas nós sabemos que tem elementos no culto que são previsíveis. A gente sabe que tem no culto, que está no culto, né? Esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus e por isso são litúrgicos. Nossa liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em nossos cultos haja louvor congregacional, né? E o louvor, ele atrai as pessoas, né? E embora a gente esteja louvando a Deus, adorando a Deus, o povo gosta, né? Tem um manual bíblico aqui atrás, o Halley, ele chega a dizer que o povo gosta, né? O mundo gosta, na verdade, de uma igreja que canta e de um púlpito que ensina. Então o louvor, ele atrai as pessoas. E muitas pessoas são atraídas por causa do louvor e acabam aceitando a Cristo como Salvador por causa da letra de uma canção. Então, espera-se que em nossos cultos haja louvor congregacional, né, oração pelos enfermos e demais causas. Na verdade, sempre em nossos cultos deveria ter oração pelos enfermos e demais causas, um clamor levantado a Deus por diversas causas. Então isso aí a gente espera que haja no culto. E algumas pessoas até, não crentes, vão até para um culto esperando a parte da oração pelos enfermos. O bicho está doente, vai lá esperando uma oração em busca de cura. Então, em nossos cultos tem que ter louvor congregacional, oração pelos enfermos e demais causas, leitura congregacional das Escrituras. Então tem leitura, né? A Bíblia tem que ser lida, né? Congregacional. A gente chama até na nossa congregação de leitura oficial, né? Leitura oficial, que é a leitura, né, da Bíblia, ali, leitura oficial. Então a gente lê a palavra. Cada um tem o seu estilo, né? Pode acontecer de alguém ler a Bíblia sozinho, né, na leitura oficial, ler todo o texto sozinho, e os irmãos acompanhando, né, todos de pé, geralmente, de pé, na leitura oficial, lê o texto todo, né, lê o texto inteiro, e depois, né, faz oração ou não, aí depende de cada igreja, e tudo mais. E na nossa congregação a gente faz o seguinte: a gente lê de forma alternada, né? O irmão que está lendo ali, fazendo a leitura oficial, ele lê um versículo e os demais irmãos leem o seguinte, e vão assim de forma alternada, né? A igreja lê, depois o irmão que está à frente lê, e vai assim de forma alternada até o final, e no último versículo, né, proposto, todos leem juntos.
Também em nossa liturgia tem oportunidade aos irmãos, como a gente vai ver no nosso comentário. Não é negado a ninguém o púlpito, né? Claro, seguindo as normas de cada congregação, de cada igreja. A oportunidade dos irmãos acontece para dar um testemunho ou para cantar um louvor ao Senhor, né? E uma apresentação, né? O ofertório, né? Recolhimento de ofertas, isso tem, porque o ofertório, ofertar também é uma forma de adoração, né? Pregação da palavra de Deus, nossos cultos tem que ter pregação da palavra, mas é palavra mesmo, não é jogada psicológica, que a gente vê acontecendo aí diversas vezes em muitos lugares. Não, é pregação da palavra, a gente espera que tenha isso nos nossos cultos. O apelo, né, ou o convite, tem que ter em todos os cultos, e toda palavra, toda pregação tem que terminar com um convite. Só tem crente, mesmo assim termine com um convite, né? Convidando a pessoa para ir à frente, para acertar sua vida ou para receber oração, não importa. Toda pregação deveria, né, deve terminar com um convite, né? Oração final, né, geralmente depois do apelo e tal, vem a oração final. E por fim, a bênção apostólica. Então são elementos de nossos cultos que terão nos nossos cultos. Embora nós não sejamos adeptos à formalidade, ao engessamento do culto, nós sabemos que tem alguns elementos que a gente espera que tenham no culto, e nossos cultos têm isso, né? Entretanto, há elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus, que é o quê? A manifestação dos dons espirituais. Esperamos que haja adoração em línguas, expressão de profecias e outros dons, tudo para a edificação dos santos. Outro fator importante é a liberdade que os irmãos e irmãs têm para adorar a Deus em nossas reuniões. Esses elementos marcam a liturgia pentecostal. Então, elementos sobrenaturais, manifestação dos dons espirituais. Claro, tudo isso aí, irmãos, é de forma espontânea. Não pode ser algo forçado, tem que ter, tem que acontecer, tem. A gente espera que aconteça. Porque eu já participei de diversos cultos que as pessoas não terminam o culto se antes alguém não tiver uma revelação, tiver alguma coisa para entregar. O culto já acabou, né? Antes da bênção, a pessoa fica, alguém tem alguma coisa aí? Alguma visão? Alguém tem alguma coisa para entregar? Forçando até alguém entregar alguma coisa. Não é assim. A manifestação dos dons espirituais não é por forçação de barra, nossa, da direção, ou de alguém que está ali dirigindo o culto. Não, é algo sobrenatural, mas acontece de forma espontânea, pelo Espírito Santo. Não é forçação de barra, né? Mas a gente espera que esses elementos sobrenaturais aconteçam em nossos cultos. Adoração em línguas, profecias e tudo mais, né? Vamos para a introdução. Não existe um manual de culto ou uma regra de liturgias. No Novo Testamento, né? Vou reler, peraí. Não existe um manual de culto ou uma regra de liturgia no Novo Testamento, mas uma comunidade cristã dos dias apostólicos, descrita em 1 Coríntios 14, que é a nossa lição aqui, pode nos dar indicações sobre como devemos organizar o culto. Tal exemplo será usado para estudarmos como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então tem muitos cultos aí, a gente pode ver para que ele seja aceitável, então a gente pode concluir que alguns cultos não são aceitáveis, né? O ponto principal: a liberdade e reverência no culto pentecostal. A liberdade e reverência no culto pentecostal. Mais uma vez, atrelando liberdade à reverência, tá? E isso tem que ser falado muito em nossas igrejas, tem que ser bem ensinado em nossas igrejas. Porque as pessoas pensam que, mais uma vez vou repetir, que culto pentecostal é bagunça, é baderna, cada um faz o que quer, porque não, nós temos liberdade. E quando o dirigente da igreja é severo em relação à reverência, a impressão que se tem é que, tá vendo aí, ó, tá na carne e não tem nada do espírito, mas não é assim. Liberdade com reverência. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Aí quando eu estava lendo essa parte na nossa revista, eu fui para o YouTube, botei lá diversas culturas, né? Digitei lá,
para eu ficar assistindo vídeos dos africanos louvando ao Senhor, dos coreanos adorando ao Senhor, cada um na sua forma, cada um no seu jeito. Então isso aí vai acontecer no dia do triunfo de Cristo da igreja. A gente vai ver a multidão, meu Deus, eu quero que isso chegue logo. A multidão, todo mundo adorando ao Senhor, cada um do seu jeito, né, cada um da sua forma, mas o Senhor ali, recebendo a adoração de todos, né? Vai ser muito, muito legal, meu Deus do céu, né? A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais. O que são cristãos nominais, irmãos? Vamos lá, rapidinho, a gente vai voltar aqui depois. Cristãos nominais são aqueles que cresceram dentro de um contexto religioso, aprendendo as práticas dos cristãos e realizando todas elas de forma mecânica e indiferente. Contudo, tudo que eles fazem é apenas a repetição de rituais, sem nenhum impacto em suas vidas. Eles nunca se arrependem dos seus pecados, não crescem na fé, não experimentam mudanças em suas vidas, não apresentam nenhuma evidência dos frutos do Espírito em suas vidas. Então alguém vai para uma reunião cristã, repete tudo aquilo que está ali, faz a leitura daqueles folhetos que são entregues e tal, e sai dali, vai se prostituir, vai se drogar, vai fazer o que der na sua cabeça, vai xingar, vai bater, vai fazer acontecer, porque está ali só cumprindo um ritual. Né? Não experimenta a mudança verdadeira de Cristo em suas vidas. E a gente fica falando isso, muitas vezes, apenas fazendo referência a pessoas de outras religiões cristãs. Não é verdade? Mas isso agora, infelizmente, uma grande gama dos chamados evangélicos também uma grande gama está dessa forma. Ou seja, vão lá diante da igreja, faz tudo, participa da comunhão e depois sai dali como se Deus não existisse, como se tudo aquilo que ele fez não tivesse nada na sua vida, fosse apenas cumprindo um papel, né? E esses são os cristãos nominais. Voltando para lá, né? Então, a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas, da Igreja Católica Romana, desculpa, tem que tirar o S aí, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangelhos, principalmente os pentecostais. Então, todas as igrejas, até os cristãos nominais, né? Todo aquele cerimonialismo ornamental da Igreja Católica Romana, né, que a gente vê que as pessoas entrando, se alguém já participou, já viu, eu já vi, vai lá entrando com todos aqueles sininhos, aquela coisa toda, né? E também até alguns protestantes também. Tudo isso aí, todos eles têm o seu modo de adoração, têm o seu modo de fazer, né? Tudo tem seu jeito ali, né? Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos. Então, não tem que ser assim, da forma como os judeus fazem. Nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Não, sempre é assim, assim, assim. Mas essa flexibilidade tem limite. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então, 1 Coríntios 14 e 40, né? Vamos ler lá, 1 Coríntios 14 e 40. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Tá, vocês me perdoem aí, mas você pode até adiantar aí, porque eu não faço edição do vídeo, tá? 1 Coríntios 14 e 40 diz assim, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, embora haja flexibilidade, essa flexibilidade tem limite e tem estrutura já existente, porque as pessoas querem trazer inovações. E nós não precisamos de inovações. Não, nós não precisamos de inovações. Nós precisamos realmente adorar o Senhor com reverência. Nós temos liberdade sim, mas nós temos reverência. E isso tem que ser mantido. Então precisamos manter uma estrutura já existente, né? A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecido com reverência. Mais uma vez, 1 Coríntios 14, 40, faça-se tudo decentemente com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. Então, na nossa adoração, tem que ter ordem, tem que ter reverência, né? Não pode ter bagunça.
né? Porque às vezes, não, é manifestação do Espírito de Deus e tal, e as pessoas começam o culto, né, no horário errado, começa depois do horário, termina depois do horário tratado também, vai embora direto e acha que isso aí é adoração, né? Que acha que isso aí... Não, não é. Tudo tem ordem, tudo tem decência. O culto a Deus tem que ser assim. Não engessado, como já falei. Né? Não engessado, não assim, assim, assim. Pode-se dar o caso de uma manifestação do Espírito Santo acontecer e tal. Mas tem pessoas que tem lugares que é direto. O culto começa fora do horário e às vezes começa no horário, mas extrapola, né? O culto que é para terminar 9 horas, por exemplo, da noite, vai 10, 11 horas, quase meia-noite. Não, então trata uma mini vigília ou uma vigília para fazer com ordem e com decência, né? Tudo tem que ser, né? E tem que ter reverência, porque na verdade a questão não é só essa de horário, questão da liturgia, mas tem, infelizmente, em muitos locais, em muitas igrejas, as pessoas estão na hora do culto, levantam para ir ao banheiro, levantam para beber água, levantam para ir lá fora se refrescar, né? Ou seja, onde está a reverência nisso aí? Né? Sem contar, daqui a pouco vai falar sobre isso, sem contar que muitas vezes, durante o culto, as pessoas estão ali com o celular, mandando mensagens. Eu já ouvi falar até, né, de pessoas assistindo o jogo de futebol no celular na igreja, porque tinha que ir para a igreja. Então, o jogo ali, assistindo o jogo durante o culto. Saiu o gol, né? Então, onde está a reverência nisso aí? Ah, mas preciso beber água. Às vezes as pessoas ficam 2 horas no cinema, 2 horas assistindo uma série da Netflix na TV, não levanta para ir ao banheiro nem para beber água. Muitas vezes acontece isso. E agora chegou na igreja, a pessoa tem que ir ao banheiro, tem que... Claro, a pessoa está tomando remédio, né, de pressão, que às vezes faz com que a pessoa sinta vontade de ir ao banheiro e tal. Se a pessoa não está bem, mas se esforçou para ir para a casa do Senhor, tudo bem, tem que tomar um remédio, tudo bem. Mas agora, 2 horas de culto, 1h30, 2 horas de culto, tem pessoas que vão ao banheiro mais de uma vez. Isso aí é falta de reverência. Então precisamos rever algumas atitudes que a gente toma durante os cultos, durante o nosso culto a Deus. Porque o nosso culto a Deus sai um culto completamente partido, completamente esfacelado, né? sem propósito, parece. Né? Estamos ali cantando de qualquer maneira. Alguém está ali falando, para quê? Levanta e sai. Não, então nós precisamos manter a reverência no culto. Eu tenho aqui um livro de Nemuel Kessler fala sobre o culto, e tem um manual dos participantes do culto, né, incluído nesse livro, né? E fala a questão da assiduidade e da pontualidade, né? Se a pessoa chegou atrasado, por exemplo, no culto, não deveria, mas se a pessoa chegou atrasada, aconteceu um problema, chegou atrasado no culto, nesse livro fala isso, nesse manual, a pessoa, se você quiser um manual, até posso enviar para você, só pedir que eu envie, mas quando quiser pedir qualquer coisa, não peça no comentário aqui do vídeo, peça pelo meu Instagram, pastor.jocinei, vai lá no direct e peça, né? Então eu tenho o manual dos participantes do culto. Então a pessoa chegou atrasado no culto, né? A pessoa tem que chegar, já entrar no tempo com reverência, no seu coração, ou já pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoe, mas aqui no próximo culto, Senhor, eu vou chegar na hora. E quando chegar no culto, não chegar cumprimentando todo mundo, não. Ô rapaz, ô meu irmão, e tal, o culto está em andamento, está tirando a atenção dos outros. Então chegou no culto, né? Entrou, sentou no seu lugar, orou ali, dobra os joelhos, ora, Senhor, perdão, tal, e não vou chegar mais, e sentou no seu lugar mudo, porque senão vai quebrar a reverência e a atenção dos outros ao culto, porque o culto é uma coisa séria, né, pessoal? É uma coisa séria. Às vezes as pessoas se deixam levar durante o culto, né? Desculpa, parece até que estou fugindo da lição, mas eu não estou. É reverência. Se você está no culto, tem alguém com um bebezinho no colo, a pessoa deixa de cultuar o Senhor para ficar vendo o bebezinho. Ah, que good, gente. Ah, que bonitinho. Na hora do culto. Né, homem? Ah, bonitinho e tal. Não. Eu já vi gente sentado no púlpito com chiclete na boca, mas tirando chiclete na hora do culto. Né? Isso aí é falta de reverência. Então tudo na casa do Senhor, o nosso culto a Deus tem que ter reverência, tem que ter ordem, tem que ter decência, em todos os sentidos, né?
culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo de sede da igreja da Assembleia de Deus de Jundiaí o versículo: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrar na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Eu já falei isso na congregação. Então os irmãos da congregação que devem estar assistindo isso devem estar falando: pastor já falou isso demais. Mas em casa, uma vez eu em casa estava vendo uma aluna da escola digitando, postando no Facebook, ao vivo ali, na hora assim no Facebook: estou aqui na igreja, o culto está tão bom, postando no Facebook, o culto está tão bom. Que culto é esse? Culto de quem? Se ela estava postando coisa no Facebook, ela estava cultuando alguém? Não, porque durante o culto, a nossa mente, sabe, o nosso corpo, a nossa mente tem que estar toda ali centrada ali no Deus Todo-Poderoso que nós estamos cultuando, levando o culto. Quando nós fizermos isso de verdade, quando as igrejas fizerem isso de verdade, todos chegarem na igreja com o único propósito: eu vim aqui para cultuar ao Senhor. Esse avivamento que a CPAD está aí promovendo, aí, buscando, que as igrejas estão buscando, quando nós fizermos isso e formos para a casa do Senhor e realmente estamos ali centrados na nossa adoração, no nosso culto a Deus, esse avivamento virá, mas virá de uma maneira generalizada. Você não verá igrejas que estudam essa revista sem um verdadeiro avivamento. Então, volto a falar: liberdade sim, mas reverência. Precisamos voltar à nossa reverência, à palavra e ao Senhor, né, no culto. Síntese: a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. O centro do culto pentecostal. Quem é o centro do culto pentecostal? Sou eu, né? Quão grande eu sou, cantarei quão grande. Não. O centro do culto pentecostal é Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o centro do culto pentecostal. Igreja é toda a congregação, uma assembleia que se reúne em torno do nome de quem? De Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Nunca será para nós, nunca seremos nós, nunca será outro ser qualquer. O centro do nosso culto, o centro do culto pentecostal é o Senhor Jesus Cristo. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. O que é um montanista? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, ainda não, peraí. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela Assembleia de Deus. Então, voltando aqui, montanistas. Montanismo é um movimento cristão do segundo século, fundado por Montano. Os montanistas declaravam-se possuídos pelo Espírito Santo e por isso profetizavam. Segundo estas profecias, uma outra era cristã se iniciava com a chegada da nova revelação concedida a eles. Então os montanistas foi um grupo que surgiu, né, uma religião que surgiu, e uma religião dizendo que eles tinham uma nova revelação e primavam pela manifestação do Espírito Santo, entre aspas, né, dizendo que uma nova Jerusalém estava chegando e fazendo um montão de previsão de profecias que não se cumpriram. Então, há muitos, assim, de uma maneira velada, assim, querem nos chamar de montanistas, dizendo que a gente dá ênfase mais ao Espírito Santo acima de Jesus, né? Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela Assembleia de Deus. Até o Espírito Santo também nos leva a adorar o Senhor. O Espírito Santo, ele nos faz olhar para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é o centro, né, da nossa mensagem, do nosso culto pentecostal. Né? Os crentes se reúnem para adoração ao Deus Trino. Então a gente se reúne, a gente adora o Espírito Santo também, a gente adora o Deus Pai e o Deus Filho. Né? Existe unidade na Trindade. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando a Jesus. Nós falamos isso na lição, numa das lições anteriores. Quando você adora a Deus, você está adorando ao Filho e ao Espírito Santo. Por aí vai, existe unidade na Trindade. Né? A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão.
Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3, nova versão Almeida atualizada. Bem, o centro do culto pentecostal, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14, né, nossa lição aqui, é a adoração, né? Não é outro assunto. A expressão paulina, quando vos ajuntais, logo no primeiro versículo da nossa lição, versículo 26, se refere aos cultos. A exortação paulina, a comunidade cristã de Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então o culto não era entediante. O culto em nossas igrejas não pode ser entediante. E também não é um culto, o pregador está falando e todo mundo silencioso. Como eu falei, o pregador está falando, mas alguém pode glorificar o nome do Senhor, naqueles espaços que eu já citei no início, né? Glorificar o nome do Senhor, isso aí também é compartilhar, isso aí também é receber. Continuando, os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. Então, essa manifestação dos dons que aparecem aqui, né, que fala sobre profecia, que fala sobre línguas estranhas, não existe nenhuma indicação aí na palavra que somente os líderes podem fazer isso ou faziam isso. Não. O contexto aí sugere participação dos crentes em geral. Então, todos os crentes, qualquer crente, podem participar com línguas estranhas, com interpretação, com profecia, mas tudo isso aí seguindo uma ordem e decência, né? Seguindo ordem e decência. Não é de qualquer maneira. Não é algo... Não. Tem que ser com ordem, com decência. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, professor. Olha só, os crentes não eram espectadores. Está vendo que ser espectador está escrito com S e não com X? Está lá no final, vou estar falando sobre isso. Existem espectadores com S e também com X, tá? E na nossa revista aparecem com S e também aparecem espectadores com X, tá? Mas vamos lá, voltando aqui para, né? Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia do culto constava de oração e cântico, então oração e cântico. O louvor era parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Aí cita 1 Coríntios 14:15 falando a respeito do cântico, né? O louvor era parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Como diz aqui em Jó, vamos lá em Jó, olha só, rapidinho, deixa eu voltar lá. Aqui fala Jó 38:7, mas eu coloquei os versículos anteriores também. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazem-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas se tu os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, se referindo lá nos tempos remotos, a adoração já existia. E lá em Apocalipse 7:9 também vai haver também, no futuro, adoração. Então a adoração foi desde o início dos séculos, né? Antes dos séculos, foi no céu, nessa adoração existia, em Jó 38:7, e vai até a consumação dos séculos. Então oração e cântico tem que estar presente na nossa liturgia. Como já falei no início, o mundo gosta de uma igreja que canta e de um púlpito que ensina, né? A leitura e exposição das escrituras sagradas, né? Também tinha antigamente, né? Aparece como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. 1 Timóteo 4:13, persiste em ler, exortar e ensinar. Esta instrução é uma referência à leitura pública. Então, a gente vê lá nos primórdios que as escrituras eram lidas. Lembra de Neemias, de Esdras lá? Quando lia as escrituras era uma coisa tremenda. Então isso aí, ler, exortar, ensinar, a leitura pública da palavra, ela tem que estar na igreja. E a gente dá muita ênfase a cânticos. Os cânticos são importantes.
mas também precisamos dar ênfase também ao ensino, à leitura da palavra de Deus, publicamente, né? Outra parte do culto são as ofertas. São parte da adoração bíblica desde o tempo do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Depois que a igreja sair da terra, para que não precisará mais de oferta, né? Terminando aí o segundo tópico, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas nossas igrejas. Pela nossa igreja. Vamos para o último tópico, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamado por muitos de culto de família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, ciclo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Em relação de culto, eu gosto de culto temático, tá? Gosto de aproveitar Dia dos Pais, Dia das Mães, para fazermos cultos, tá? Não existe pecado nisso, tá? Culto de família, culto de jovens, tem gente que não gosta. Diz que culto da família, para que culto da família? Nosso culto, a gente tem culto da família não junto com culto de celebração, a gente faz sempre um culto da família separadamente, mas a gente fala assim, não, todo culto é culto da família. Culto dos idosos, nossa congregação fez culto dos idosos, todo culto é culto dos idosos. Culto de libertação, todo culto é culto de libertação. Culto de ensino, então não tem mais culto de nada, porque todo culto também tem que ser culto de ensino, porque quando o pregador ele não pode somente estar ali, né, no púlpito falando, ele também tem que ensinar, o púlpito tem que ensinar, qualquer mensagem tem que ser mensagem na parte de Deus, mas de ensino também para o povo tem que aprender alguma coisa durante a ministração da palavra. É por isso que a palavra não pode ser de qualquer maneira. A pessoa, não, eu vou chegar aqui, vou pregar, não, a expressão do Senhor vai me dar, não vou estudar nada não. Não, tem que ter uma coisa coerente. Porque o pregador tem que pregar de uma forma que a mente das pessoas, dos ouvintes, o acompanhe, né? Para até chegar no final e alguma coisa ser aprendida. Então, culto de família, culto de jovens, culto de idosos, culto de libertação, culto temático, apenas direciona a nossa mente para aquele lado, para aquele assunto. Né? Culto rosa, em outubro a gente faz. A gente vai direcionar a mente das pessoas para a cura, para falar sobre o câncer de mama, porque nós temos também, a igreja tem também que falar sobre diversos assuntos. Então os cultos, nós temos isso aí em nossas igrejas, né? Culto da família, culto de oração, culto de ensino ou doutrina, que eu acho que em muitas igrejas, culto de ensino e doutrina é o menos frequentado, né? Diferente de culto de adoração, né? Escola dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Isso aí nós temos, né? Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos ou irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar a igreja que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Então, quando alguém recebe uma cura e vai lá contar o seu testemunho, isso aí vai aumentar ainda mais a fé daqueles ouvintes. Às vezes tem alguém passando pelo mesmo problema. Se alguém vai lá falar, eu enfrentei problema com isso na minha família e tal, talvez tenha alguém passando pelo mesmo problema e vai fazer com que essa pessoa tenha mais fé. Não, o Senhor abençoou o irmão fulano, ele vai abençoar também, a mesma coisa está acontecendo comigo. Então, todos os irmãos têm oportunidade de falar à igreja. É claro que nem todos gostam. E se a pessoa não gosta de ter oportunidade, tem que deixar isso claro para a direção da igreja, para que a igreja não fique dando oportunidade. A gente não gosta, não, eu quero chegar lá e ficar sentado. Mas eu creio que todos os crentes, ele tem alguma coisa para falar. Ele tem algo da palavra de Deus que ele pode falar. Tem algo que o Senhor fez na sua vida. Tem sim, então cada um dos crentes tem esse direito. Ninguém é privado, ninguém é privado de usar o púlpito, não, todos têm liberdade para usar, tá? A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos, e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então, falando, um contando testemunho, outros ali lendo a palavra, vendo os milagres na Bíblia, cura na Bíblia, e isso foi fazendo com que a fé dos irmãos viessem a crescer, e não somente a fé, o número de crentes foi se tornando cada vez maior nas Assembleias de Deus, e nos tornamos a maior denominação evangélica do nosso país.
Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de oração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando os ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Logo aqui no texto, né? E continua dizendo, faça-se tudo para edificação. Né? O versículo termina, faça-se tudo para edificação. Então, tudo é para edificação. Então, culto de revelação é para... tem revelação? Desculpa, culto de revelação não. Quando tem revelação no culto, alguma coisa, tem língua, é tudo para edificação. Então, não é para status do profeta, não é para o status daquele irmão que está sendo usado, não é nada disso. É tudo para edificação da igreja. Tudo para edificação da igreja. E é o Espírito Santo que vai estar agindo ali na vida dos irmãos. E tudo para edificação. Continuando. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. Tudo que tem aqui na igreja de Corinto, né, a gente vive essas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que no versículo 27 a 32, aqui na nossa revista, nossa edição, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Quando tem ordem, quando tem decência, o visitante consegue também sentir a presença de Deus. Mas se for uma bagunça, desculpa o termo, ele vai sair dali horrorizado, né? E muitas vezes dizendo que nunca mais volta. Então, precisamos sim das manifestações, mas eu mais uma vez quero enfatizar com ordem e com decência, né? Encerrando o tópico 3, a liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos ou irmãs adorem a Deus com liberdade. Conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, e aí está com X, tá? Como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos nacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então, não existe uma forma litúrgica. Nós temos liberdade, né, de adorar o Senhor da forma que nós quisermos adorar sem perder a reverência. Torno a falar que as nossas igrejas já tem toda uma liturgia, alguns elementos, né, que fazem parte do nosso culto. Nós não precisamos de inovações, né? Não, vamos pintar a parede de tal cor, vamos usar não sei o que para ser o púlpito agora e tal. Não, nós não precisamos de inovações. O que nós precisamos é da manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso só vai acontecer quando nós mantivermos a reverência, né, atrelarmos a liberdade que temos à nossa reverência diante do Deus Todo-Poderoso. E aí sim, podemos adorar o Senhor, estar na sua presença com liberdade. Eu quero louvar, eu tenho uma palavra, o Senhor me mostrou algo, eu tenho uma revelação, o Senhor está me mostrando isso, mas tudo com ordem e decência, servindo para a edificação da igreja. Não é, meus irmãos? Então essa é a nossa lição, mas que o Senhor possa estar esclarecendo essas palavras aí em vossos corações. Ministrem a aula no poder do Espírito Santo, busquem o Senhor e ministrem a aula no poder do Espírito Santo, e o Senhor vai abençoar a tua aula. Amém? Sobre espectadores, né? Espectador ou espectador? Com S ou com X? Bem, espectador com S. Espectador com S é um substantivo masculino e faz referência à pessoa que presencia, observa ou assiste a algo. Então isso aí é espectador com S. A pessoa está presenciando, observando, assistindo alguma coisa. Ele é o espectador, está ali olhando. Agora com X, espectador com X, é aquele que está na expectativa de alguma coisa. É aquele que alimenta a esperança ou probabilidade de conseguir algo, que algo vai acontecer. Então isso aí é espectador com X. O com S é alguém que está assistindo, observando
alguma coisa, vendo alguma coisa. E com X, ele está na esperança de que alguma coisa aconteça. Então, se é assim, eu quero voltar aqui na conclusão. Aqui na nossa conclusão, deixa eu pegar aqui na própria revista, né? E diz: não somos espectadores dos cultos. E quando diz aqui, ó, como no teatro ou cinema, então esse espectador aí era para ser com S, tá? Então, espectador com S, referência a pessoa que presencia e observa alguma coisa. E com X, está na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Então, irmãos, que o Senhor continue abençoando a todos vocês. Estaremos então aqui encerrando essa pré-aula. Vá para a sua igreja, vá para a sua EBD. Não... Deixa eu ver aqui, peraí, travou aqui um pouquinho. Vá para a sua EBD. Essa aula não substitui a sua aula lá na sua igreja, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Amém?